Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a segunda aula da playlist Pinda Tô Chegando. Nesta segunda aula da nossa playlist, eu estarei trabalhando com vocês resolução de problemas envolvendo o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, só com questões recentes da banca VUNESP. Beleza, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 2, tá? Que é a resolução de situações, problemas envolvendo o MMC. Antes de eu iniciar aí a resolução do nosso primeiro exercício, eu quero passar dois macetes aí para vocês, tá? Sobre o MMC e o MDC. No concurso de vocês não vai cobrar o MDC, tá? Mas é bom vocês saberem isso daí, tudo bem? Só vai estar comentando aí situações, problemas envolvendo o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tudo bem? Então, olha, o macete para você saber se é de mínimo múltiplo comum ou de máximo divisor comum, tá? Então, o que nós temos que fazer? Analisar as informações do problema dado. Se for de MMC, gente, vai aparecer algo da seguinte forma. Geralmente, denota tempo, algum período, coincidência, encontro, quando poderá acontecer novamente. MDC, como que eu vou saber se aquela situação, problema, é MDC? Geralmente, o texto tem frases do tipo máximo possível, o maior tamanho possível, o mínimo possível ou algo parecido com divisão, dividir em partes iguais. E o terceiro passo é efetuar os cálculos. Então, eu tenho que ler, analisar em qual das duas situações que eu estou. A prova de vocês, repetindo mais uma vez, ela só vai cobrar mínimo múltiplo comum, tá? A questão 1, então, aqui, olha, de prova de 2022, Prefeitura de Taubaté. Tenho menos de 2,5 dúzias de tomate, tá? Então, tenho uma quantidade de tomate que é menor que 2,5 dúzias. E essa quantidade de tomates pode ser distribuída em caixas com 6 tomates cada ou caixas com 8 tomates cada. Sendo que em ambos os casos não sobra tomate fora das caixas. Para o que eu pretendo fazer, eu preciso exatamente de 2,5 dúzias de tomate. Sendo assim, preciso de mais quantos tomates, tá? Então, olha bem, vamos analisar o que está acontecendo. Eu tenho uma quantidade X de tomates. Essa quantidade é menor que 2,5 dúzias. É menor que 2,5 dúzias. Quanto que é 2,5 dúzias, gente? Cada dúzia é 12. 2,5 dúzias. Então, 12 mais 12 mais 6, tá? Vai me dar 30 tomates. Então, a quantidade que eu tenho é menor que 30 tomates. E eu vou precisar de 30 tomates. Esta quantidade que eu tenho, ou ela vai caber aí em caixas com 6 tomates cada. Então, essa quantidade X que eu tenho, ela acaba em caixas com 6 tomates e não sobra nada, ou em caixas com 8 tomates e também não vai sobrar tomate, ou vai caber em caixas aqui com 8 tomates. A quantidade que eu tenho é uma quantidade menor que 30, e essa quantidade, ou eu distribuo ela, toda essa quantidade vai caber aqui em caixas com 6 tomates e não sobra tomate, ou vai caber em caixas com 8 tomates e não vai sobrar em uma quantidade menor que 30. Gente, problema clássico de mínimo múltiplo comum.
Porque se cabe em caixas de 6 e cabe em caixas de 8, porque é um número que é múltiplo de 6 ou de 8, tá? Então, aqui eu vou calcular o MMC de 6 e 8, tá? Vamos relembrar aqui como é que calcula? Aí eu vou ter a quantidade que eu tenho. Então, olha, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá por 2. 3 não dá, repete. 4 por 2 dá 2. Beleza? Ainda dá por 2. 3 não dá, repete. 2 por 2 dá 1. Agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Repete 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 8 vai me dar 2 elevado ao cubo multiplicado por 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, como essa quantidade de tomates que eu tenho é menor que 30 e é uma quantidade que vai ser tanto divisível por 6 como por 8, então essa quantidade que eu tenho é uma quantidade de 30 tomates. 30 não, de 24 tomates. Essa é a quantidade que eu tenho. Só que eu vou precisar de 2 dúzias e meia. 2 dúzias e meia são 30 tomates. E eu tenho 24, então é só subtrair para ver quanto que está faltando. 30 menos 24. Para completar as 2 dúzias e meia, está faltando 6 tomates. Tá? Então, a resposta alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Problema clássico, tá? De MMC, lá, né? Eu tinha uma quantidade que era menor que 2 dúzias e meia. Essa quantidade, ou ela poderia ser distribuída em caixas com 6 ou em caixas com 8 e não ia sobrar caixas, tá? Não ia ter sobra. Então, tem que ser um número que é múltiplo desses dois números dados aí. Tudo bem? Vamos lá para a questão 2. Bem, a questão 2 é de prova de 2020, né? Prefeitura de São Roque. A secretária de uma escola realiza, deixa eu separar aqui, realiza rigorosamente uma tarefa a cada 6 dias trabalhados e uma tarefa B a 4 dias trabalhados. Sabendo-se que ela trabalha de segunda a sexta-feira, que em uma quinta-feira ela realizou ambas as tarefas e que durante o mês seguinte, essa quinta-feira, não houve interrupção dos dias de trabalho por ela, é correto afirmar que a vez imediatamente posterior em que ela realizou no mesmo dia ambas as tarefas foi numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta ou numa sexta. Galera, olha, o problema está falando que uma tarefa, a tarefa a cada 6 dias trabalhados e a B a cada 4 dias. Quando que ela vai realizar de novo ambas as tarefas no mesmo dia? Então está falando numa coincidência, né? Uma tarefa ela faz a cada 6 dias, a outra ela a cada 4 dias. E numa quinta-feira ela realizou as duas juntas. Quando que ela vai realizar, qual outro dia da semana que ela vai realizar essas duas tarefas ao mesmo tempo? Coincidência. Clássico MMC. Então eu vou calcular o MMC de 4 e 6, tá? Tá? Então, 4 e 6, aí vamos repetir aqui mais uma vez, tá? Os próximos aí, exemplos aí, eu já vou estar colocando direto o valor do MMC, hein? Dá para dividir por 2, dá 2. 6 por 2 dá 3. Ainda dá por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 não dá, repete. Dá por 3. Então vai dar 1 e vai dar 1. Beleza?
Então, o MMC de 4 e 6 é 12, galera. Tá? Por que 12? Né? Lá. Deu 2 ao quadrado. Deixa eu arrumar aqui. 2 ao quadrado. Vezes 3. 2 ao quadrado é 4. Vezes 3, 12. Então, a cada 12 dias, ela faz ambas as tarefas. A cada 12 dias. Tá? Vamos pôr o calendário aqui para a gente poder ver. Né? Pôr o calendário aqui bonitinho. Aqui, ó. Domingo. Começar no domingo aqui. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. E sábado. Tá? Então ela iniciou aqui, ó, numa quinta-feira. Tá? Foi quando ela iniciou ambas as tarefas. Então agora, vão se passar 12 dias, só que não conta sábado e domingo. Porque ela não trabalha sábado e domingo. Então eu vou contar 12 dias depois dessa quinta aqui. Ó. Então ela trabalha aqui na sexta, primeiro dia. Depois no sábado ela não trabalha, no domingo ela não trabalha. Aí ela volta a trabalhar aqui na segunda. 2, 3, 4, 5, 6. Pula sábado e domingo, tá? Volta na segunda. 7, 8, 9, 10, 11. Vai pular agora sábado e domingo. Então vai cair 12 dias, vão se encontrar a cada 12 dias fazendo as mesmas tarefas. Né? Então esse 12º dia caiu aonde? Numa segunda-feira. Resposta alternativa A de Amora. Tá? Então foi aí um probleminha envolvendo o MMC de novo, mínimo múltiplo comum, e calendários. Tudo bem? Eu tenho aí na playlist, tá? Raciocínio lógico começando do zero, 2 aulas só sobre calendários. Quer aprofundar mais nesses assuntos aí? Assista essas aulas, tá? Dessa playlist, raciocínio lógico começando do zero. Vamos lá para a nossa questão 3. Aqui, na questão 3, vamos ver o que está dizendo, né? Então, aqui. Aí, ó. Prova de 2022, Prefeitura de Guará. Os semáforos A, B e C localizados ao longo de uma avenida mudar para a cor vermelha simultaneamente às 12 horas. Então, o primeiro horário que os 3 mudaram ao mesmo tempo foi ao meio-dia. Os semáforos A, B e C voltam à cor vermelha depois de 45, 60 e 35 segundos novamente. Então, o A só vai voltar à cor vermelha depois de 45 segundos. O B depois de 60 segundos. E o C depois de 35 segundos, respectivamente. Tá? Aí vem a pergunta. O próximo horário, depois das 12 horas, que os 3 semáforos estarão simultaneamente na cor vermelha, será. Então, a próxima vez que os 3 vão estar ao mesmo tempo, coincidência, problema de MMC. Eu já ensinei como calcula aí no exercício 1 e no exercício 2 o MMC, tá? Aqui eu já vou colocar direto o valor do MMC, tá bom? Então, calculando aqui o MMC de 35, vou pôr aqui na hora, 45 e 60, tá? Calculando o MMC desses 3 números, eu vou encontrar aqui, galerinha, tá? 1.000
1.260. Então, a cada 1.260 segundos, os três ficam vermelho ao mesmo tempo. Só que observa que as alternativas estão em horas e minutos. Então, tem que transformar esses segundos em minutos, tá? Olha, como cada minuto tem 60 segundos, eu vou dividir o 1.260 por 60. Por que eu vou dividir por 60? Repetindo mais uma vez. Porque 1 minuto, se quiser fazer regrinha de 3 aqui, faz. Não precisa. 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1.260 segundos, quantos minutos eu vou ter, né? Então, eu vou dividir 1.260 segundos por 60. Então, aqui, 126 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 60 dá 120. Para 126 sobra 6. Abaixo 0. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60 dá 60, para 60 nada. Então, deu exatamente 21 minutos. Então, a cada 21 minutos, os três semáforos ficam vermelhos ao mesmo tempo. Se a primeira vez que eles ficaram simultaneamente foi às 12 horas, o próximo horário seria às 12 horas e 21 minutos. Show? Né? Então, tá aqui, olha, a alternativa D de dado. Tá, galera? Então, olha, também um probleminha de mínimo múltiplo comum, só que depois nós tivemos que fazer aí uma conversão de unidades de medidas, que é um outro assunto que também está aí na prova de vocês. Tá? Está aí no conteúdo de matemática. Ok? Tá? Tanto para ensino fundamental, para ensino médio, como para ensino superior, né? As provas que estarão cobrando aí a disciplina de matemática. Tudo bem? Então, tá aí a resposta, tá? Questão 4. Na questão 4, está dizendo o seguinte. Prova de 2019. A vigilância patrimonial de um almoxerifado é feita por Douglas e Celso. Eles iniciam o trabalho no mesmo horário, registrado por ambos no relógio de ponta. Então, eles estão iniciando no mesmo horário. A partir daí, Douglas e Celso devem fazer registros de controle no relógio a cada 48 minutos e a cada 72 minutos, respectivamente. Então, o Douglas vai ter que fazer registro a cada 48 minutos e o Celso a cada 72 minutos vai ter que ir lá no relógio fazer o registro, respectivamente. Sendo que, em determinados momentos, ambos fazem respectivos registros simultaneamente. Ó, palavra simultaneamente, ao mesmo tempo, clássico de MMC. No mesmo horário. Esse fato ocorre a cada quanto tempo? 1 hora e 36 minutos, 1 hora e 48 minutos, 2 horas, 2 horas e 24 minutos, 2 horas e 48 minutos. Olha, um faz a cada 48, o registro, o outro a cada 72 minutos. Certo? Tá? Quando que eles vão se encontrarem novamente, fazendo o registro ao mesmo tempo, simultaneamente? Vou ter que calcular, como eu já expliquei lá nos exercícios 1 e 2, como se faz o cálculo do MMC, que eu já vou colocar direto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários depois que eu faço aqui para vocês, tá? Fazendo o cálculo, vai dar 144 minutos. A cada 144 minutos, os dois se encontram lá no relógio para fazer o registro, tudo bem? Só que observa que as alternativas estão em horas e minutos. Então, lembrando que 1 hora, tá? 1 hora corresponde a quantos minutos, galera?
Responde aí para mim. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, eu vou dividir ali os 144 minutos por 60 e vamos ver quantas horas inteiras dão e quanto sobra. Certo? Dividir aqui por 60. 144 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 60 dá 120. Para 144, sobra 24 minutos. Então, eu vou ter aqui 2 horas, que é a parte inteira da divisão, só que sobrou 24 aqui, porque agora dá para continuar a divisão. Sobrou 24. Sobrou 24 o quê? 24 minutos. Então, são 2 horas e 24 minutos. Tranquilinho, né, galera? Show de bola. Alternativa D de dado. Tá? Então, gente, olha, ficar atento para o seguinte, né? Com certeza vai ter problema de MMC na prova. Ele não vai falar assim, calcule o MMC. Esquece isso, que não existe mais isso em concursos, tá? Vão te dar uma situação, problema, e você vai ver se ela se encaixa aí no cálculo do MMC. Então, que nem aí no exercício 4, além de fazer o MMC, nós tivemos que fazer uma conversão aí de unidades, né? De medidas, minutos para horas e minutos. Tudo bem? Galera, aqui eu estou encerrando a nossa segunda aula aí da playlist, tá? Qualquer dúvidas, deixe nos comentários e eu terei o maior prazer em atender. Se gostou, por favor, dá um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para que eu também possa ajudá-los. Tudo bem? Se inscreva para ter notificações de novas aulas, tá? Outra coisa, né? Lembrando vocês, todo o conteúdo aí de matemática que será cobrado nas provas, eles estarão sendo cobrados em forma de situação problemas. Fica esperto com isso. Quer aprofundar mais neste assunto? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Não, o máximo não cai, mas seria bom conhecer também, né? Eu tenho aí uma playlist show de bola sobre MMC e MDC. Procure aí no meu canal, assista essas aulas para você aprofundar mais um pouco, porque eu tenho certeza, tá? Postaria minhas fichas que vai ter um problema sobre isso. Valeu, galera. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!